Olá, tudo bem? Espero que sim. Bem, hoje eu passo por aqui por uma coisa um pouco diferente, assim. Hoje a gente vai falar de InDesign e não de Photoshop. O InDesign é o software da Adobe para diagramação. Ele não é um software de tratamento, mas ele é um software justamente para diagramação de folders, de livros, de portfólio, de PI. É o software que eu uso para fazer as diagramações, como dos meus portfólios, que eu envio para projetos ou para festivais. É o software que eu uso para editar os livros que eu faço. O software que eu uso, por exemplo, para fazer minha dissertação, minha tese. Então eu uso bastante, assim. Uma coisa fundamental é o seguinte, ele nos possibilita muito facilmente um outro nível de diagramação do que softwares mais simples. Então, seria interessante já vocês pensarem, e essas aulas são um pouco para isso, para começar a testar, fazer um portfólio, fazer o PI de vocês no InDesign, fazer um exercício que algum professor peça, dentro de alguma disciplina que exija um pouco mais de diagramação, como um livro e etc., no próprio InDesign. Porque é uma ferramenta complexa, mas que a gente consegue usar sem problema nenhum, assim, as funções mais básicas para fazer uma coisa bem interessante. Então, usem esse processo. O que a gente vai aprender aqui nessa videoaula são basicamente as funções mais básicas. Então, a gente vai aprender como criar um documento, então toda essa parte da criação, como importa, eu vou chamar de importar porque é o termo que a gente usa para o Lightroom, mas a lógica é a mesma, como a gente importa as fotos para o projeto do InDesign, como a gente diagrama lá dentro, pensando nas funções básicas de texto e imagem, e como a gente exporta um PDF para fazer aí um documento. Então a gente vai passar por essas linhas todas hoje, e isso é o básico. Uma coisa que eu preciso fazer um aviso é o seguinte: a minha formação, como vocês sabem, é como fotógrafo e tratador de imagem. Eu não sou designer, apesar de usar bastante o InDesign e fazer as minhas coisas no próprio InDesign, eu não tenho essa formação. Eu acho que o fotógrafo precisa conhecer o mínimo, saber, desenvolver, mas quando ele quer um projeto mais elaborado, alguma coisa que, que você não seja a sua área de expertise, eu acho que você tem que chamar mesmo um designer para conversar, para ter ali um processo, para que ele possa te ajudar, porque cada um na sua área mesmo, assim. Mas o básico, o desenvolvimento, coisas, por exemplo, a gente faz toda hora, como portfólio para festival, portfólio para cliente. Então, essas coisas a gente precisa saber e eu espero que essa aula ajude. Então é isso, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho aqui antes da gente ir para o InDesign. Uma coisa fundamental nele é que ele funciona igualzinho à lógica do Lightroom e à lógica do Adobe Premiere. Se você não conhece nenhum dos dois softwares, tranquilo, eu explico agora qual é essa lógica. Tanto o Lightroom, quanto o InDesign, quanto o Adobe Premiere funcionam com a lógica da importação, criação de thumbnail e depois exportação. É assim, um arquivo de vídeo pesa sei lá quantos gigas. Fotografias pesam muitos megas por conta das câmeras com cada vez mais megapixels. E arquivos de imagem em texto, como PDFs, pesam bastante também. Para reduzir esse tamanho, para que você ganhe processamento, a Adobe criou um processo em que esses três softwares, InDesign, Lightroom e Premiere, não trabalham com arquivo bruto. Eles trabalham com o que a gente chama de thumbnail. Thumbnail nada mais é do que uma imagem pequenininha que simula a sua imagem grandona. Então, toda vez que você trabalha com esses três softwares, ele pega a sua imagem grandona, você importa para ele, eu vou explicar aqui como faz isso, é o famoso Command D, importa aqui no InDesign para ele e ele vai te mostrar a sua foto. Mas aquilo que você está vendo não é a foto original, porque ela não pesa tanto. Aquela imagem é uma imagem pequena de trabalho que você vai poder renderizar facilmente, porque ela é minúscula, ela é um thumbnail. Renderizar assim no ato de trabalhar, o computador não vai ficar travando. Depois que você acabar a diagramação toda, você vai criar um arquivo, e aí sim um arquivo maior, ou para mandar para a internet, para mandar para um cliente, para imprimir.
Criar esse arquivo a partir do InDesign significa exportar, como a lógica do Lightroom, ou do Premiere também. Qual é a questão? Já que eu trabalhei com esses arquivos muito pequenos para que no tempo que eu estou diagramando a minha máquina não seja sobrecarregada, o que eu vou fazer agora é exportar para juntar tudo que eu fiz com a minha foto original para eu ter um arquivo de peso, um arquivo com qualidade. A lógica da exportação é juntar tudo aquilo que foi feito como um preview, como algo que você consegue ver como vai ficar, mas não tem qualidade o suficiente para imprimir, para mandar para um cliente. E aí na hora que você exporta, você compensa isso fazendo essa junção do arquivo bruto, que fica lá isolado, com a diagramação, criando um novo arquivo que é um arquivo pronto para imprimir. Essa lógica, que é uma lógica muito comum de todos os softwares da Adobe, com exceção do Photoshop, né, ela nos impõe uma coisa: organização. Se você começar a pegar foto de tudo quanto é lugar e mexer o arquivo original, o Adobe InDesign não vai achar esse arquivo. Então, uma vez colocada a foto dentro do InDesign, aquela foto tem que estar no mesmo lugar sempre. O que eu aconselho vocês a fazerem? Criem uma pasta por projeto e coloca tudo desse projeto lá. Putz, daí eu vou mexer com essas imagens aqui que eu fiz para o meu PI sobre a, sei lá, a pandemia. Beleza. Vai para o Lightroom, vai para o Photoshop, trata as fotos, seleciona as fotos, coloca elas no tamanho que você deseja, salva ou exporta elas, coloca elas nessa pasta, coloca todos os textos que você vai trabalhar nessa pasta e deixa tudo lá e salva o projeto nessa pasta. Por que isso? Porque você garante que nesse fluxo de trabalho tudo daquele projeto vai estar lá. E aí você não vai precisar mexer mais nisso, não vai correr o risco do Lightroom não achar as suas imagens. Do InDesign, perdão, porque o Lightroom tem a mesma lógica, do InDesign não achar as suas imagens. Então, essa organização prévia é meio fundamental. Vamos lá ver agora o InDesign mesmo, assim. Feito essa organização prévia, o que a gente vai fazer? Eu já abri aqui o InDesign e eu vou criar um documento novo aqui. Quando eu vou criar um documento novo, a primeira coisa que eu preciso entender é se eu vou criar ele para print, para impressão, ou para web. Posso também para mobile, mas é basicamente a mesma coisa, só muda a quantidade de pixel. Qual a diferença aqui de print e web? A grande questão é a medida que você vai colocar aqui do lado, né? Então, por exemplo, aqui para print, aqui está uma medida padrão inglesa, né? Eu vou colocar centímetros. Eu vou trabalhar em centímetros, né? Eu vou imprimir, por exemplo, um cartaz, um livro. Em geral, a gente trabalha aqui por centímetros. Então, sei lá, você vai fazer um livro quadrado, então vamos fazer 20 por 20 centímetros. Aqui largura e aqui altura. Então, 20 por 20 centímetros. Reparem que aqui eu não tenho resolução, não vou ter em lugar nenhum resolução, porque como eu falei para vocês, o Lightroom trabalha por thumbnail, então tanto faz aqui a resolução. O projeto não tem resolução. Resolução é uma coisa que a gente vai selecionar na hora da exportação, que é o final dessa videoaula. Se eu decidir aqui por print, eu posso trabalhar em centímetros e trabalhar com quantos centímetros eu quiser aqui. Ok. Mas se eu trabalhar por web, aí faz mais sentido trabalhar em pixel, que eu vou mandar isso para a web. Então, por exemplo, eu vou colocar Full HD, né, que é 1920 por 1080. Aqui largura e aqui altura. Estou criando na horizontal. Posso usar os padrões que ele me dá aqui. Então, mobile, né? iPhone 8, 7, aqui a tela é muito menor. iPad Pro é muito maior, assim, né? Tipo, é um gigantão. O iPhone X também é bem grande. Em geral, a não ser que você esteja criando uma coisa específica para esses celulares, assim, que é
se é o seu celular ou alguma coisa assim, não é interessante porque quase nenhum outro celular tem uma configuração de tela desse tamanho, assim. Então, a gente ainda adota aqui o nosso querido Full HD. Eu vou criar aqui vou pensar para uma entrega de exercício ou para um portfólio online, vou criar aqui o Full HD aqui. Então, só que eu criei na vertical, tá vendo? 1920 na altura por 1080 na largura. O número de páginas, aqui não importa tanto, se você já souber mais ou menos quantas páginas você vai trabalhar, você pode colocar aqui, então, 3, 5, 16, 20, 100, à vontade, assim, não tem nenhum problema. Mas a gente pode criar página e excluir página lá dentro também, eu vou mostrar para vocês. Facing Pages é interessante, que é o seguinte, isso aqui é quando a gente está criando um livro, em que a primeira página vai ser a capa do livro e a segunda, terceira página vai ser igual, assim. Ele vai colocar uma página do lado da outra para que você fique mais fácil a visualização. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu vou clicar aqui e vou criar, daqui a pouco a gente passa pelos outros. Quando eu coloco Facing Pages, ele vai fazer isso aqui para mim, ó. Tá vendo? As páginas vão estar uma do lado da outra. Eu tenho a primeira página, segunda, terceira, claro, a primeira é a capa, então ela vai ficar isolada aqui, mas é a lógica gráfica do livro, onde uma página está do lado da outra. Eu sei que dá para subverter isso, mas essa é a lógica tradicional que ele imita, segurando lá no Facing Pages. E aí toda página que eu criar aqui, ele vai criar um parzinho, sempre, porque eu adotei aquela questão lá. Se você está criando um livro, é interessante, porque ele já vai te mostrar um processo de diagramação que faz com que as páginas sejam correlatas. Isso é bem bom. No nosso caso aqui, a gente não está criando um livro, então eu vou tirar o Facing Pages, porque ele vai dar cada página individualmente. Aqui, se eu quiser determinar as colunas, as margens em pixel também, eu posso zerar. Em geral, quando eu estou trabalhando mais livre, eu zero a margem, assim, para ter mais espaço. E o resto a gente pode arrumar depois conforme a gente for fazendo. É basicamente isso. Mas uma coisa que a gente já está vendo aqui. Para começar a fazer o InDesign, eu já tenho que ter uma preparação prévia. Deixa eu voltar para falar isso para vocês. A preparação prévia aqui são duas. A primeira delas é a organização das fotos. Então a gente precisa estar com essas fotos organizadas para fazer esse processo. A segunda delas é o que eu quero fazer. Porque a primeira coisa que ele te pergunta antes da diagramação é para web ou é para print? Você vai trabalhar em centímetros ou vai trabalhar em pixel? Você vai trabalhar em Full HD ou você vai trabalhar para impressão? São métodos, ou você vai fazer como um livro, que as páginas são duplas, ou você vai fazer como folhas soltas, e como um caderno, uma apresentação. Tudo isso ele vai te perguntar já na primeira tela, e isso a gente precisa ter em mente, a gente precisa ter esse processo. Então, essas duas coisas precisam ficar claras para a gente começar a usar o InDesign. Eu vou voltar lá, tudo isso feito, criar, e aí eu tenho esse espigão aqui que parece uma tela de celular. Beleza. Como é que eu faço para colocar uma foto dentro do InDesign? Eu tenho 3 caminhos possíveis, que são os seguintes. Eu posso vir aqui no File, Place, que é o Ctrl D, né, o Command D. Clico aqui, Arquivo, né, Place. Aqui já está a minha pasta, que eu já selecionei para vocês. Deixa eu pegar uma foto aqui qualquer. Dou um Open, e aí ele coloca essa aba para mim. E aí o que eu vou fazer? Eu clico seguro e arrasto para onde eu quiser. E aí eu coloco essa foto do tamanho que eu quiser. Então, por exemplo, coloquei essa foto aqui sem problema nenhum.
Um outro jeito de fazer isso, né? Então tem esse primeiro jeito, que é Command D ou Ctrl D, e aí eu arrasto para onde eu quiser aqui. Uma outra forma de fazer isso. Eu posso pegar essa ferramenta aqui, que ela pode ser, inclusive ter outras formas, como elipse ou poligonal. Mas eu vou pegar o retângulo, que é a mais simples. O que essa ferramenta faz? Ela pré-determina o espaço da foto. Então, se eu sei que eu, por exemplo, quero trabalhar aqui com uma área mais ou menos desse tamanho, em que eu quero uma foto que abarque isso, eu deixo assim, e agora sim, File Place, ou Command D, escolho a foto que eu quero, acho que aqui vai caber melhor essa, e a foto já está aqui. Aqui tem algumas coisas para a gente ver que são importantes, que são o seguinte. Primeira delas, eu vou pegar essa primeira ferramenta aqui, que é a ferramenta de seleção. Toda vez que eu quiser mexer, alterar a margem, aumentar a imagem, aumentar a caixa de texto, tudo que eu quiser aumentar e movimentar, eu tenho que estar obrigatoriamente com essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de seleção, a primeira ferramenta aqui. Algumas coisas que eu posso fazer aqui, que é o seguinte. Por exemplo, essa margenzinha azul aqui, ela é a margenzinha da caixa que eu criei. Se você for ver, eu criei fora da proporção da foto. É muito difícil criar na própria proporção, aqui, né, livremente. Mas enfim, como é que eu faço para voltar ela para a margem da foto? Tá vendo? Porque a caixa está um pouquinho para fora da foto. 2 cliques. Pronto, ele já fez isso. Uma outra coisa, eu queria o horizonte, eu não queria só as nuvens, eu queria alguma outra parte da foto. Você está vendo que ela está sendo cortada. Como é que eu faço para movimentar a minha foto dentro dessa caixa? Coloco o mouse nessa bolinha aqui do centro, até virar essa mãozinha. Clico seguro, 2 segundos, ele vai aparecer isso, e aí eu posso movimentar à vontade. Então aqui eu posso escolher, por exemplo, essa paisagem. Ou, se não, clico, seguro, espero aparecer esse fantasminha e solto aqui só no céu, alguma coisa assim, como eu quiser. Terceira coisa que a gente pode ver. Criei essa caixa aqui, tudo certo, e aí esse azul que está selecionado, tá vendo? Ele é a caixa mesmo. O tamanho da caixa que vai me mostrar a área selecionada. Se eu quiser mexer com ele, eu simplesmente clico, seguro e arrasto, e aí ele vai mexer a caixa com a foto junto. Se eu quiser que a foto vá junto, para eu ter um preview, eu clico, seguro um pouquinho, 2 segundos, e arrasto, e agora a foto vem junto. Coisas importantes de se dizer. O que a gente está vendo aqui em azul é a caixa referência de seleção do InDesign, ou seja, aquilo que ele está visível. Mas essa não é a minha foto inteira, porque essa foto é uma foto comum de tamanho 3x2. Como é que eu faço para ver a foto? E aí tem um segredo aqui. Com essa mesma ferramenta, você pode dar 2 cliques. E aí, tá vendo que essa margem fica laranja? E aqui, essa é sua foto. Essa é o tamanho da foto original. E aí eu tenho 2 possibilidades. Ou eu diminuo a foto original para ela caber um pouco mais na minha caixa, e aí eu vou ter alguns cortes, ou aumento a caixa azul para que ela expanda. Como assim? É o seguinte, ó. Cliquei fora para desselecionar, cliquei dentro, selecionou o azul. Eu vou subir aqui essa caixa. Você vê que começa a aparecer mais a foto. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a caixa de visibilidade do InDesign. Cheguei no meu limite, eu não quero mais aumentar essa caixa, eu quero que ela permaneça assim. Mas eu ainda queria que aparecesse um pouco mais da foto. Vou ter que mudar a proporção dessa caixa, não tem problema. Dou 2 cliques aqui,
E aqui, essa laranja é a imagem em si. Seguro o Shift para manter a proporção e vou fazendo essa alteração. Clico seguro e vou mantendo essa alteração. Ficou esse pedaço para fora aqui, mas aí é uma escolha se eu quero seguir ou não. O que está acontecendo aqui? A minha foto está nesse tamanho, eu estou cortando aqui um pedaço dela, mas a minha caixa de seleção está gigante. Então, para que isso não aconteça, clica de novo dentro da área, o azul está selecionado, 2 cliques aqui e ele vai para dentro e você tem a sua foto bonitinha, sem problema nenhum. Deixa eu ver o que mais. Bem, eu acho que de importar fotos é basicamente isso. São esses 2 jeitos que a gente tem. Perdão aqui o som da ambulância. São esses 2 jeitos que a gente tem. Fazendo uma caixa prévia ou importando já direto. E essas são as alterações que a gente vai conseguir fazer. Que mais? Vamos para o texto. Vamos aqui para o texto. Clica segura, espera um pouquinho e vamos aqui. Maravilha. Vou pegar a ferramenta de texto aqui e aí vou clicar, segurar e arrastar, e vou arrastar bastante assim, para que eu tenha o texto. Uma coisa importante é, se eu já tenho o texto, só pega lá no Word, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ele vai colar o texto. Se eu não tenho o texto, eu posso pedir para ele preencher essa caixa de diálogo. Então eu posso, por exemplo, vir aqui, cliquei com o botão direito, dentro da caixa de diálogo, e preencher com placeholder text, um texto fictício, assim. Então, preencher com um texto fictício. Todo esse texto que vocês estão vendo aqui é um texto absolutamente fictício, sei lá, não tem nem sentido, são umas letras soltas, assim. E ele vai preencher com o tamanho da letra e tudo mais. Insisto nisso, se eu já tiver a letra, melhor. Se já tiver o escrito, melhor trabalhar com o meu escrito mesmo. O que eu posso fazer com isso? Eu estou aqui com a ferramenta de texto, daqui a pouco a gente volta para ela, mas eu vou voltar para a ferramenta de seleção, porque eu quero brincar com isso aqui. Ó. Vou selecionar essa área, porque o que eu fiz aqui? Eu selecionei tanto a caixa de texto, quanto a caixa de imagem. E aqui em cima, ó, eu estou aqui, isso é importante de dizer. Eu sempre trabalho aqui com esse Essential Classic. Se você não está vendo alguma dessas ferramentas aqui em cima, como eu estou vendo, provavelmente você não está aqui nesse Essential Classic. Então dá uma olhada aqui do lado, ver se ele está lá. Peguei a minha ferramenta, selecionei aqui todas as partes, selecionou tanto a imagem quanto o texto, e agora eu posso brincar com isso. Por exemplo, colocando aqui, pedindo para a imagem ficar salva, pedindo para respeitar a imagem, ou não, pedindo para ficar assim mesmo. E aí eu posso, por exemplo, sem seleção nenhuma, aqui nos lados, seguro o Command, clico no espaço. Você vê que o que foi selecionado foi o texto. Clico de novo, segurando o Command, e ele seleciona a minha imagem. E agora sim, eu posso pegar a opacidade e brincar um pouco com isso, fazer alguma dessas possibilidades aqui. Bem, o que a gente pode fazer mais aqui? Vamos voltar para o texto e a gente entender um pouco esse texto. Eu vou para a próxima página aqui. Então, próxima página. Vou pegar o texto, fazer uma ferramenta pequena e vou colocar um monte de letra aqui. Se eu selecionar, posso aumentar a letra, aqui fonte e tudo mais, isso como todo outro software, mas tem uma coisa no InDesign que é o seguinte. Você vê que eu fui escrevendo e aí gerou esse íconezinho aqui, deixa eu aumentar para que vocês vejam, que é esse íconezinho de mais. Aqui tem duas possibilidades.
A primeira é, eu posso voltar na ferramenta de seleção e ampliar a minha caixa de texto e você vê que o maisinho sumiu. Porque o que é aquele mais? Ele me informa que tem texto que não está sendo mostrado. Então, vou voltar com a ferramenta de texto, escrever mais, maisinho de novo, vou escrever mais ainda, maisinho de novo. De novo, a mesma coisa, volto na ferramenta de seleção, expando, e o maisinho desapareceu porque agora o texto já foi. Mas e se eu não quiser expandir a minha caixa de texto, como é que eu faço? Não tem problema, eu continuo escrevendo aqui sem problema nenhum, ok. O maisinho está aqui falando, olha, já deu. Eu clico na ferramenta aqui de seleção, clico no mais, e aí eu vou criar uma outra caixa de texto do tamanho que eu quiser, da ordem que eu quiser, para que esse texto venha para cá. Então, sempre que ele tiver o maisinho, ele está te informando que tem texto que não está sendo mostrado. Eu tenho duas possibilidades disso. Primeira possibilidade é aumentar a caixa de texto. Até aí, tudo certo. Segunda possibilidade com isso, pegar a ferramenta de seleção, clicar no maisinho e aumentar esse texto. É basicamente essa a ideia. Aqui, brincando um pouco com o texto, né? Você pode clicar, segurar e mexer o texto para onde você quiser, sem problema nenhum, mexendo em fonte, em cor, tudo mais. É igual outros softwares. Posso acrescentar outras imagens, como eu fiz, Command D, clica, segura e arrasta, ou pré-determinado. Já determino essa área, Command D. Essa foto não vai... Essa pode ser. Ficou estranho. Ferramenta de seleção. Clica, segura e arrasta para aparecer aquilo que você quer. Bem, aqui você seguiria com todas as páginas que você tem, texto, trabalhando, à vontade as diagramações. Nas páginas eu tenho algumas possibilidades, por exemplo, clicar em uma delas e aqui está selecionado e posso deletar para ficar com menos páginas, ou simplesmente criar uma página nova, assim, e eu posso criar quantas páginas eu quiser, à vontade. Bem, pessoal, esse é o básico do básico do básico do básico do InDesign. Eu vou passar para vocês agora a ideia da exportação, de como eu crio esse documento como um PDF, etc. E aí, essa introdução ao Lightroom termina. Desculpa, o vídeo ficou muito longo, mas é porque tinha muita coisa. O que vocês podem fazer? Vejam o vídeo, testem um pouco e, mesmo nas aulas de tratamento, tirem dúvidas sobre o InDesign. A gente dá uma repassada nessa aula, mas aproveitem as aulas de tratamento para também tirarem dúvida desse software. Aqui eu estou pensando que eu acabei a diagramação, eu não cheguei a fazer uma diagramação super elaborada, era mais para fazer o detalhamento das ferramentas e como elas funcionam. E agora a gente vai para a última parte, que é exportação. Vamos lá. Dentro do InDesign, com o seu arquivo todo feito, bonitinho e etc., aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou para File, Exportar. Então, Arquivo, Exportar ou Command E. Aqui é uma exportação simples, eu vou ter que achar uma pasta, eu em geral exporto para a mesma pasta aqui, eu vou colocar teste diagramação. Aqui em formato PDF, né? Os outros você pode até fazer em EPUB, né? Para publicação, para HTML, fazer em JPEGs, mas usualmente a gente usa em PDF. Vou colocar aqui, salvar, e aí que entra a história da resolução. Aqui, o que nos interessa profundamente são aqui as compressões. Eu vou até dar um zoom aqui na tela para a gente ver um pouco melhor.
Ele está falando para mim que aqui está em High Quality Print, que é qualidade alta de impressão. Mas lembra que eu estou criando um documento para a internet, então eu não vou querer isso. Eu posso pegar um preset aqui, tipo, por exemplo, Smallest File Size, ou seja, o menor tamanho de arquivo possível. Eu posso pegar Press Quality, eu posso pegar o que eu quiser, mas eu posso deixar em qualquer um e fazer o meu. Então, qual é a grande sacada? Eu quero trabalhar isso para a internet. Então, opa, aqui ele está dizendo que as imagens coloridas vão ter 300 pixels por polegada. Não. Já que é para a internet, elas vão ser 72 pixels por polegada. Aqui ele já vai abaixar, assim, para mim, não tem problema. Ele já faz essa ordem. Por que 72 pixels por polegada? Porque é o padrão de internet. Se fosse para impressão, aí sim deixaria 300 pixels por polegada, que aí não tem problema, é o padrão de impressão. Como é para internet, eu vou para 72. Aqui, eu em geral deixo no máximo ou no alto, né? No high ou no máximo. Eu deixo no máximo e faço uma pequena exportação para ver o tamanho do arquivo. Se ficou muito grande, eu baixo para o high. Mas eu não baixo muito essa qualidade da imagem, acho que perde demais. Eu prefiro abaixar aqui nos pixels por polegadas, que eu acho que dá uma segurança melhor, sendo que 72 é o limite mesmo de quase tudo que a gente tem de tela. E aqui eu vou até o high, para baixo rarissimamente, assim. Eu vou deixar no máximo aqui. Ele faz essa divisão para mim entre imagens coloridas e imagens em preto e branco, Grayscale Images. Aqui eu vou fazer os dois, é importante, né? Fazer os dois, 72, e aqui a mesma coisa. Eu posso máximo ou high, eu vou deixar o máximo. Uma outra coisa importante é aqui o compatibilidade. Em geral ele vem com Adobe 5, que já é um Adobe bastante antigo, e isso quer dizer que ele não vai abrir em Adobes anteriores, assim. Tá tudo certo, tudo bem, não tem problema nenhum, tudo tranquilo, esse aqui já é um bom. Aqui tem outras coisas que a gente pode ver, como marcas de impressão, se você está trabalhando com um livro, assim, marcas de corte, marca de registro. Quando você está trabalhando com um livro, é interessante marcar, assim. É interessante você perguntar, quando você for imprimir alguma coisa, se quer que exporte o documento com marca de registro, com marcas de corte e etc., para que a pessoa possa ter essa ideia e aí o InDesign vai fazer isso para você, assim, fazer essas marcas automaticamente. Eu acabei a configuração aqui, eu só configuro a compressão para adequar o meu arquivo e vou dar um exportar. Quando eu dei um exportar, eu venho aqui no desktop, na minha pasta, e eu tenho um arquivo pronto aqui. O meu texto, você vê que está bem nítido, eu não mexi no tamanho, enfim, essas coisas são mais simples, eu acabei passando para o vídeo não ficar muito longo. E a segunda página com imagem e a terceira página vazia, o documento está bonitinho aqui e pronto para ser apresentado. Basicamente essa é a ideia. Existe uma coisa só que eu não falei, que é o seguinte, a última coisa do vídeo mesmo. Esse careta aqui, ele é o meu PDF mesmo exportado. Mas o que eu estou fazendo no InDesign é meu projeto. E aonde está salvo esse projeto? Ele não está salvo ainda, você vê que ele está como Untitled 4 aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui em Arquivo e Salvar. E aí vou salvar na mesma pasta, e vou colocar aqui, Teste de diagramação. O que eu estou salvando aqui? Eu estou salvando o projeto, ou seja, eu estou salvando o documento que vai me possibilitar continuar editando esse processo. Não o PDF, tá vendo? Ele está salvando em formato InDesign. Eu não estou salvando o PDF aqui, eu estou salvando o projeto que vai me permitir continuar fazendo essas alterações. Então vou salvar aqui, teste de diagramação, ele já salvou,
e aí eu mostro para vocês. Aqui eu tenho os dois arquivos. Um é um PDF, que é o PDF mesmo, que vai abrir com Acrobat, vai para o e-mail e etc. E o outro, ele é o projeto do InDesign para que eu continue fazendo a diagramação. Como última coisa, deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Ó. Eu vou fechar. Aqui. Você viu que ele não me perguntou nada, porque já está salvo. Vou voltar aqui para minha pastinha, 2 cliques aqui no meu projeto, e eu tenho o projeto de novo para continuar diagramando da onde eu parei. Então, uma coisa importante. O projeto é aquilo que eu tenho que continua o processo de diagramação e é muito leve. Esse é File, salvar. Então eu preciso fazer isso. E o que eu estou salvando aqui? Eu estou salvando o projeto. Quando eu quiser criar um PDF, eu venho em Arquivo, File, Exportar. E aí eu vou criar um PDF a partir daquele projeto. Basicamente essa é a ideia. Povo, ficou uma aula comprida de muito conteúdo. São ferramentas relativamente simples, mas que eu sei que vão dar trabalho, porque é a primeira vez que a maioria mexe no software. Se eu fosse vocês, veria o vídeo, vê o vídeo um pouco, vê o vídeo com o celular, de repente, para e mexe na ferramenta, porque ela é muito simples, você viu e fazer, e vai desenvolvendo isso, e claro, tira as dúvidas nas aulas de tratamento. A gente vai conversando, sem dúvida nenhuma, e encontro vocês em aula. Se cuide.